Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Hoje estamos no quarto episódio do módulo 2. Eu sou o José Pedro e estou de novo à conversa com a Mafalda. Bem-vinda, Mafalda. Olá a todos os que nos escutam. Olá, José Pedro. Partilho do teu entusiasmo. É um gosto estar de volta a este nosso momento de partilha da história de Jesus. Sim, aqui a Mafalda está de regresso ao podcast com alguma frequência e também às nossas formações presenciais, não é assim? Sim, é verdade. Eu estou com o Paulo a dar continuidade à formação no grupo de quinta-feira, na paróquia de Nossa Senhora da Ariosa, e estou muito feliz porque dar formação é uma experiência muito gratificante. Se por um lado é muito exigente, porque me retira totalmente da minha zona de conforto, não é uma coisa que eu esteja propriamente muito à vontade. Por outro lado, aprendo sempre mais qualquer coisa, sempre mais um detalhe sobre esta magnífica história. E partilhar o meu conhecimento com outras pessoas é também muito recompensador, porque no fim e ao cabo sinto que vou dando pequenos passos nesta missão de apostolado que Jesus me entregou. Exatamente. E uma coisa que é verdade, que todos nós dizemos, é que ao fazer isso, a preparar as coisas para os outros, também nos vamos enriquecendo muito a nós próprios. Exato. E temos que dar daquilo que vamos absorvendo, ou seja, à medida que vamos enchendo o copo, vamos transbordando para os outros. Deixa-me só acrescentar isto, temos que dar de graça aquilo que recebemos de graça. Exatamente. No outro dia ouvi esta expressão e gostei muito. Já começa a ser aqui quase o lema do nosso podcast e dos nossos encontros do Fica. Aos poucos a frase foi ficando. Sim, é verdade. Muito bem. Na semana passada tivemos cá o Paulo. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir o episódio 3. Sim, já ouvi. Para mim é uma alegria muito grande cada vez que é publicado um novo episódio. Vocês falaram sobre o Sermão da Montanha. Queres fazer um pequeno resumo? Sim. Então, no terceiro episódio, Jesus escolheu os 12 discípulos e subiu ao monte para os ensinar, juntamente com a multidão. E este é o seu primeiro discurso, em que ele explica que para ser seu discípulo é necessário viver as bem-aventuranças. Deves-te recordar que no módulo 1 falamos dos mínimos olímpicos que foram entregues a Moisés. Sim. Estamos a falar dos 10 mandamentos, não é? Sim, claro. Que agora Jesus leva ao total cumprimento e que passam a valer a medalha de ouro, digamos assim. Portanto, a ideia principal das bem-aventuranças e todo esse discurso é que Jesus veio para nos resgatar através da misericórdia e quer que todos vivam essa mesma misericórdia com os demais. Por isso é que o tema do episódio era felizes e filhos da mesma família, porque é aquilo que sentem os discípulos de Jesus, não é? Que ao acreditar na palavra de Deus, passam a ser filhos adotivos de Deus e irmãos entre todos. E isto, a boa notícia é que é independentemente da condição de vida anterior. Seja publicano, seja pecador, no tempo de Jesus naturalmente, e hoje é igual. Exato, não interessa o teu passado, interessa como é que te preparaste para aquele campeonato, não é? Para aqueles Jogos Olímpicos. Exatamente. Todos vimos de uma história passada e o que torna o cristão diferente é que ele acredita que Jesus teve misericórdia com ele e que ele pode usar dessa misericórdia com os outros. Muito bem. Então hoje vamos dar continuidade aos acontecimentos da vida pública de Jesus. E hoje vamos começar por onde? Então, hoje vamos falar acerca do que é o reino de Deus e como é que ele se vai tornar visível para os discípulos e, sobretudo, vai ajudar nas dificuldades da vida. E isto é manifestado por Jesus através das histórias que ele contava, que se chamam parábolas. Lembras-te, Mafalda, aquilo que Dom António disse quando fomos a Lamego, que Jesus era um contador de histórias, não é? Exatamente. Então ele veio para nos contar histórias, para todos percebermos a mensagem. Então contou esta, que dizia assim: Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear,
Uma parte caiu junto ao caminho, vieram as aves e devoraram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e imediatamente germinou, por não ter profundidade de terra. Ao despontar o sol queimou-se e por não ter raiz secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e abafaram-na. Outra parte, porém, caiu em terra boa e deu fruto. Ora 100, ora 60, ora 30. Quem tem ouvidos, ouça. Esta é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E no fundo ela convida-nos a refletir acerca da forma como acolhemos a mensagem de Deus e a trabalhar para que o nosso coração seja terreno fértil, onde a fé possa crescer e dar bons frutos. Ou seja, nós até podemos à partida não ter um terreno lá muito bom, mas importa que o trabalhemos, não é? Sim. Para que o possamos transformar, não é? É mesmo isso, Mafalda. E aqui atrasado eu também ouvi aqui uma imagem muito bonita, que é quando olhamos para esta parábola, temos a tendência de nos categorizar. Não sei se já alguma vez se passou contigo. Sim, claro. Sem dúvida. Ouvires isto assim, olha, que tipo de terreno é que eu sou, não é? Completamente. E ouvia neste comentário era que se calhar o nosso terreno, o campo da nossa alma, é um terreno grande. E parte do terreno tem boa terra, outra parte tem espinhos, outra parte tem pedras e outra parte é caminho. E nós, se calhar, o que temos que fazer é que aos poucos ir cultivando todo o terreno para que todo ele dê fruto, não é? Da mesma forma, também há outra imagem que é, ao longo da nossa vida, nós sermos terrenos diferentes. Também. Ou seja, o nosso coração ter a capacidade de ir oscilando o tipo de terreno que cá temos, não é? Certo. E termos, de facto, essa capacidade que mesmo quando ele se torna num terreno pedregoso ou com espinhos, sabermos que Jesus nos vai ajudar a transformá-lo num solo fértil, não é? Termos sempre essa esperança. Pronto, e eu por acaso tinha sido essa imagem que me tinha vindo logo à cabeça. Sim, quem nos ouve já deve ter ouvido esta parábola e os discípulos não perceberam de imediato, então quando chegaram a casa tiveram a necessidade de perguntar a Jesus o que é que significa isto dos 3 terrenos diferentes mais o 4º terreno, que é o terreno bom. Uhum. E Jesus explicou isso muito bem, não é? Portanto, ele diz que a todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta atenção, vem a ave do céu, é o espírito maligno, e arrebata o que foi semeado no coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu no lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a põe em prática, todo entusiasmado, mas como não tem uma raiz profunda, é inconstante. Não tem profundidade, não Exatamente. E já sabemos o que é que acontece, não é? Quando vem a tribulação... fraqueja. Exatamente. E depois com o terreno espinhoso é aquele que ouve a palavra, mas porém aquelas coisas do mundo que puxam para baixo, não é? O poder, a sedução, as riquezas, sufocam a palavra de Deus. As próprias preocupações do dia-a-dia podem ser esses espinhos, não é? Sim. Tiram-nos o foco daquilo que é importante. Exato. E depois a palavra não consegue dar fruto, com esses espinhos à volta, não é? Exatamente. E depois, finalmente, é o que estava a dizer, a terra boa é aquele que vai preparando para compreender a palavra e para a pôr em prática na sua vida. Pegando aqui também numas palavras do Papa Francisco, Jesus, que é o bom semeador, não se cansa de semear esta semente com generosidade, várias vezes ao longo da vida, como estavas a dizer, não é? Em várias fases diferentes, por isso. Uhum. E ele sabe, melhor que ninguém, como é que está o nosso terreno em cada momento, e sabe que muitas vezes temos as pedras que são a nossa inconstância, temos os espinhos que são os vícios, lá está, que nos podem sufocar a palavra. Contudo, ele está sempre desejoso de que possamos dar frutos abundantes. Mas o Papa também põe-nos esta perspectiva, ou seja, que também nós somos chamados a semear a palavra. E se calhar não, é mesmo o que nós estamos aqui a tentar fazer também, com as formações do FICA. E muitas vezes podemos ter esta sensação que quando anunciamos a palavra até parece que nada acontece, mas mesmo aí temos a certeza que o Espírito Santo está a agir e que o reino de Deus está a crescer através e para além dos nossos esforços. E o Papa diz assim: por isso, queridos irmãos e irmãs, em frente com alegria.
Sim, e o Papa continua dizendo: recordemos as pessoas que lançaram a semente da palavra de Deus na nossa vida. Cada um de nós pense: como começou a minha fé? Ela pode ter brotado anos depois de termos encontrado os seus exemplos, mas aconteceu precisamente por causa deles. À luz de tudo isto, podemos perguntar-nos: eu semeio bem? Preocupo-me em colher apenas para mim ou semeio também para os outros? Lanço algumas sementes do Evangelho na minha vida diária? No estudo, no trabalho, no tempo livre? Fico desanimado ou, como Jesus, continuo a semear mesmo sem ver resultados imediatos? É maravilhoso ouvir estas interseções entre uma história escrita há 2000 anos com um discurso do Santo Padre que foi preferido 21 séculos depois. E é incrível como nós conseguimos olhar para estas palavras e encaixar a nossa vida naquilo que vamos lendo, não é? Sim. Porque, de facto, e efetivamente, nós não temos que semear só nos outros. Temos que, por vezes, fazer uma nova sementeira no nosso coração, não é? Sim. Dar espaço, crescem coisas novas, não é? É isso mesmo. Estava só aqui a fazer um pequeno comentário que o Papa dizia que este sentimento de desânimo é muito típico em coisas que nós vamos fazendo, nós, cristãos, católicos, vamos metendo em várias iniciativas e depois vemos que as pessoas não aderem e depois vemos que ainda somos criticados, etc. E às vezes parece que tudo aquilo foi em vão e que não está a valer a pena, mas vamos ver ao longo do episódio 2 que esta maneira de atuar do reino de Deus por vezes é oculta e é uma semente que tarda, mas que cresce, não é? Não sei se queres continuar, Mafalda. Sim. Aqui com a reação dos discípulos perante isto, não é? Exatamente. Depois desta parábola que Jesus lhes conta, os discípulos, ficaram um bocado intrigados. Não estavam a perceber muito bem aquilo que Jesus lhes estava a dizer à multidão, não é? E acabaram por lhe perguntar: por que razão lhes falas em parábolas? E Jesus respondeu-lhes: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Pois àquele que tem, ser-lhe-á dado e acrescentado, mas àquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eu olho particularmente aqui para a última frase que diz: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E vejo aqui a contradição que era comum e frequente nos fariseus e nos doutores da lei. Eles conheciam a Escritura de trás para a frente e da frente para trás, mas não foram capazes de reconhecer a mensagem de Jesus, não é? E de saber e de o identificar e de saber quem ele era. Sim. Mas na realidade não entendiam, não conseguiam interpretar, não conseguiam entender. Isso vem um bocadinho ao cerne ao ponto central do episódio 2. Jesus, com estas parábolas, está-nos a mostrar, no fundo, o que é o reino de Deus e, sobretudo, a sua presença no meio de nós, numa palavra simples que nós conhecemos com 2 letrinhas, que se chama fé. Portanto, no fundo é acreditar nele. E aquilo que Jesus está aqui a dizer é que muitos justos e profetas quiseram ver e não conseguiram ver. Porquê? Porque não tiveram a possibilidade de ter o dom da fé, e temos que ter em conta que a fé é uma das 3 virtudes teologais, portanto as 3 principais virtudes que nós podemos almejar e que são vindas de Deus. Portanto é Deus que nos pode conceder, e a fé tem que ser cultivada. Claro que esta é a imagem perfeita do semeador, é que o semeador vai lá colocar uma semente, mas nós também podemos pedir que ele coloque mais sementes, que ele venha mais vezes semear, e podemos pedir que a semente cresça, não é? Portanto, a fé é um dom, mas também pode ser pedida e cultivada. E regada. Exatamente, regada. Não é? Temos que criar condições para que efetivamente a semente dê bom fruto. É, exatamente. Pronto, depois desta parábola, Jesus deve ter chegado à conclusão que as parábolas estavam a resultar, não é? Era assim que ele se fazia entender, e portanto resolveu contar mais outra. Esta também é muito conhecida e é a parábola do trigo e do joio. E que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando a planta começou a germinar e a dar fruto, apareceu também o joio.
Então os servos, indo ter com o senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? E ele disse-lhes: Foi um inimigo que fez isso. Os servos disseram-lhe: Queres que vamos apanhá-lo? E ele, porém, disse: Não aconteça que, ao apanhardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até à ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Mais uma parábola aqui com muito profundo significado teológico. E agora vamos perceber os significados. E, portanto, o homem representa a figura de Jesus, do próprio Deus. A boa semente representa os filhos do reino, ou seja, aqueles que levam a cumprimento a mensagem, no fundo, os justos que seguem a vontade de Deus. E o campo simboliza o mundo. E, no entanto, aqui aparece o inimigo, não é? Como tinha aparecido também no jardim com a serpente, não é? Exatamente. E aqui este inimigo sabemos que é Satanás, não é? E que semeou joio no meio do trigo. Então o joio representa os filhos do maligno, aqueles que seguiram os caminhos do pecado. E no fundo isto demonstra que o mal coexiste com o bem no mundo e que o diabo trabalha para corromper o bom trabalho que Deus faz, não é? Sim, e quando os servos sugerem arrancar o joio, o dono do campo responde que isso poderia prejudicar o trigo, ou seja, isto representa paciência e a misericórdia de Deus, que permite que justos e ímpios convivam até ao tempo da colheita. Exatamente. Há aqui um ensinamento importante, que Deus não age precipitadamente para eliminar o mal. Ele dá-nos tempo para que nos arrependamos e só depois dessa oportunidade é que separa o trigo do joio. Exatamente. Ou seja, o joio será colhido e queimado no tempo certo, que é, no fundo, o sinal do final dos tempos e o símbolo da condenação final. E o trigo será recolhido no celeiro, que é o símbolo da salvação e daqueles que entraram no reino de Deus, não é? Sim, e o que mais me impressiona nesta parábola é que dá pistas muito concretas daquilo que Deus pretende para nós e das oportunidades que nos dá. No fundo, Deus permite que o bem e o mal coexistam temporariamente, mas haverá um juízo final, onde cada um receberá a sua recompensa. No fundo, é um convite a que sejamos pacientes, vigilantes e confiantes na justiça de Deus. Exatamente. E trago aqui um texto do Papa que vem corroborar essas ideias que estás a dizer. Diz assim: nesta parábola pode-se ler aqui uma visão da história. Ao lado de Deus, que é o dono do campo, que semeia sempre e apenas boas sementes, há um adversário que semeia o joio para dificultar o crescimento do trigo. O adversário a quem Jesus se refere tem um nome, é o diabo, o opositor por excelência de Deus. A sua intenção é dificultar o trabalho de salvação, fazer com que o reino de Deus seja impedido por trabalhadores injustos, semeadores de escândalos. Com efeito, a boa semente e o joio não representam o bem e o mal abstrato, mas nós, seres humanos, que podemos seguir Deus ou o diabo. E o Papa continua com uma ideia sublime, que diz ele: a intenção dos servos é eliminar imediatamente o mal, ou seja, as pessoas más, mas o dono é mais sábio, vê além. Devem saber esperar, pois suportar a perseguição e a hostilidade faz parte da vocação cristã. Certamente o mal há de ser rejeitado, mas os ímpios são pessoas com as quais é preciso ter paciência. Não se trata da tolerância hipócrita que esconde ambiguidades, mas da justiça temperada pela misericórdia. Se Jesus veio em busca mais de pecadores do que de justos, para curar os doentes antes ainda que os saudáveis, também a ação dos seus discípulos deve ter em vista não suprimir os ímpios, mas salvá-los. Eis como Jesus nos dá a conhecer a paciência de Deus, abrindo o nosso coração à esperança. Eu acho delicioso este texto, Mafalda, e tu já disseste, é mesmo sublime, porque hoje em dia o ambiente que se vive no mundo, e não vamos aqui entrar em comentários sociopolíticos, mas é o comentário de os bons contra os maus. Temos que eliminar o mal, não é? E se nos concentrarmos no centro deste Evangelho,
ele apresenta as duas formas de atuar na história. Por um lado, é o olhar do dono, de Deus, que vê além. Por outro, é o olhar dos servos que só veem o problema. Então, os servos só querem preocupar-se em arrancar as ervas daninhas do campo, o joio. Enquanto que o dono preocupa-se também com o trigo bom. E ele sabe que há o risco de, ao tirar um, também tirar o outro. Então ele convida-nos a ter este seu olhar, que se fixa no que é bom, no trigo que é bom, e sabe conservá-lo até no meio das ervas daninhas. Não é? Isto faz lembrar aquela vez em que Jesus foi criticado por ser visto no meio de publicanos e pecadores. Exato. E na altura questiona se serão os saudáveis que precisam de médico, não é? Não é? Não são os saudáveis que precisam de médico, são efetivamente os doentes. E quem efetivamente precisa mais de Jesus são aqueles que ainda não o conhecem, não é? Exatamente. E portanto, quem procura os limites e os defeitos dos outros não age no estilo de Deus, não é? Portanto, ao contrário, devemos reconhecer o bem que cresce silenciosamente no campo da igreja e da história, cultivando até ao amadurecimento. E então será Deus, e só Ele, que recompensará os bons e castigará os ímpios. Nós já temos um bocado esta ideia, não é? Mas de qualquer das formas também compreendo esta tentação de querer eliminar o mal, não é? Sim. E sermos nós a julgar tudo, não é? Sim, é verdade. Mas Jesus veio também ensinar a certa altura a dizer assim, foi precisamente no Sermão da Montanha, que tivemos a ver no episódio passado, que diz, não julgueis e não sereis julgados. Exatamente. Portanto, se há aqui uma mensagem, é, como diz o Papa, há que imitar a paciência de Deus. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas um dia explicaram-me isto e é fabuloso. Eu estou sempre a dar aqui exemplos do que é a etimologia das palavras, mas é delicioso perceber que a palavra paciência vem do latim, do verbo passi, significa sofrer, aguentar, não é? E no fundo este aguentar, este sofrer, é aquilo que nós, estando unidos a Deus, podemos oferecer a Ele como oferecimento das coisas más que nos vão acontecendo, dos incómodos que nós vamos sentindo com o mal, mas sabendo que haverá justiça no fim e que Ele é o Senhor da Justiça. Sim, isso mesmo. E para finalizar a terceira das parábolas, vemos que Jesus também compara o reino de Deus a um grão de mostarda. O grão de mostarda é a mais pequena de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois Jesus explica que quando esse pequenino grão é semeado na terra, cresce e torna-se na maior de todas as plantas da horta e desenvolve grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem habitar debaixo da sua sombra. Jesus, como vemos, ele falava para estas pessoas do seu tempo de modo a que todos pudessem compreender. E nos costumes daquelas populações, eles dominavam muito bem a agricultura. Então ele falava, no fundo, com imagens da realidade, da vida diária, não é? E o Papa explica-nos isto. Jesus compara este reino de Deus, que é a sua presença que mora no coração das coisas, que mora no mundo, com esta sementinha da mostarda, que é a semente mais pequenina que existe. É muito pequenina. E o Papa lembra-nos que o bem cresce sempre desta forma humilde, pequenina, oculta, quase invisível. Verdade. Esta parábola de Jesus, no fundo, quer infundir-nos confiança, não é? Muitas vezes na nossa vida pode acontecer que ficamos desanimados porque vemos a fraqueza do bem em relação à força aparente do mal. E Jesus pede-nos um olhar novo, até mais amplo sobre a realidade, não é? Que saibamos ver além das aparências para descobrir que Deus está sempre em ação na nossa vida e ao longo da história até. Sim. E no fundo esta é a nossa confiança, ou seja, é isto que nos dá força para progredirmos todos os dias com paciência, semeando o bem que, pronto, há de dar o seu fruto, não é? Sim, como eu dizia há pouco, nós que vamos andando pelas paróquias, pelos movimentos da igreja, assistimos muitas vezes à crise da fé que existe à nossa volta e por vezes ao fracasso de vários projetos que nós nos metemos a fazer, não é? E o Papa, neste texto, alertava para isso, que é a possibilidade de crescer uma erva daninha no nosso terreno, que é a desconfiança. E esta erva pode ganhar muitas raízes, não é? Mas nós nunca podemos jamais esquecer que
os resultados desta sementeira não dependem de nós, não dependem das nossas capacidades, mas sim dependem da ação de Deus. Portanto, a nós compete-nos semear e fazer esforço nessa sementeira e depois ter paciência, mas sabendo que a força da semente, essa é de Deus. Muito bem. Zé Pedro, concluímos aqui este capítulo das parábolas, não é? Das parábolas do reino, que no fundo é um preâmbulo, não é? Do episódio de hoje, para percebermos que o reino dos céus que Jesus vem instaurar tem o poder para vencer as dificuldades na terra. Sim. Portanto, ele primeiramente anuncia este reino em palavras, como estavas a dizer, e depois vai fazendo a revelação do reino através de obras. E em concreto, Jesus vai mostrar que tem o poder sobre o mal que existe na terra e, Mafalda, inclusivamente, ele tem o poder sobre ventos e tempestades, não é? Sim, é verdade. Jesus e os discípulos resolvem atravessar de barco para a outra margem do Mar da Galileia, deixando a multidão que os seguia. E levantou-se uma grande tempestade. Portanto, começou um vento e os discípulos ficaram muito assustados, não é? Com tamanha tempestade. Sim. E, curiosamente, Jesus permanecia na popa do barco a dormir. Diz o Evangelho com a cabeça sobre a almofada. Já veremos o que isto pode significar. Sim, é curioso. E os discípulos, por contraponto, não é? Estavam a bordo, completamente desesperados, e foram acordá-lo, não é? Ele estava tão sereno, não é? Nem queriam acreditar naquilo que estavam a ver. E então, na altura em que o acordaram, questionaram-no: Mestre, não te importa que morramos? Pronto, e aqui Jesus levantou-se, repreendeu severamente o vento e disse ao mar: Cala-te, fica quieto. O vento amainou e fez-se grande bonança. E depois disse aos discípulos: Por que estáis assustados? Ainda não tendes fé? E Mafalda, como é que reagiram aqui os discípulos? Eu imagino que eles nesta altura até deviam gaguejar, porque eles estavam completamente apavorados e diziam uns para os outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pronto, lá está. Chegamos àquilo que eu dizia há pouco. Começamos a ver aqui o poder de Jesus em obras e em concreto aqui a dominar os fenómenos naturais. Mas a questão aqui é porque é que Jesus ia dormir num momento de crise aparente, não é? Sim, o Papa Francisco dá-nos aqui umas pistas. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa, na parte do barco que afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiando no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Continua assim o Papa. Procuremos compreender em que consiste esta falta de fé dos discípulos que se contrapõe à confiança de Jesus. Não é que deixaram de acreditar nele, pois eles invocam-no. Mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, que não cuide deles. E entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvir dizer: não te importas comigo, não queres saber de mim. É uma frase que fere e até desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais conosco do que ele. E de facto, uma vez invocado, Jesus salva os seus discípulos desalentados. Sim, a ideia que o Papa nos tenta transmitir é que a tempestade deixa a descoberto a nossa vulnerabilidade e as nossas supostas seguranças, não é? Mostra-nos como podemos deixar-nos adormecer. No fundo, Jesus lança-nos um apelo à fé. E não falamos da fé como acreditar que Ele existe, mas como, sobretudo, em ir até Jesus, pedir e confiar totalmente que só Ele nos pode acalmar a nossa tempestade. E os discípulos, na altura, não tiveram essa capacidade, não é? Sim. E nós percebemos, mais uma vez aqui, que o início da fé com letra maiúscula é reconhecer-se necessitado de salvação. Aliás, já dizíamos isto há 2 episódios atrás, penso com a Manuela, quando vimos os primeiros milagres que Jesus fez, que as 2 condições para ser salvo e curado por Jesus era estar mesmo aflito e necessitado e acreditar que Ele nos pode salvar.
Portanto, no fundo é esta ideia de que nós não somos de maneira nenhuma autossuficientes e que sozinhos afundamos, não é? Precisamos de lhe confiar os nossos medos porque ele nos ajuda a vencer e que com ele a bordo aqui do nosso barco vamos perceber, tal como os discípulos perceberam, que não há naufrágio possível. Portanto, esta é a força de Deus, no fundo, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as tempestades, não é? Sim, e os discípulos deixaram-se surpreender pelo medo, não é? Eu também não é? Acho que é perceptível. Pois eles também estavam mais preocupados com a tempestade que os rodeava do que propriamente em Jesus. E a nós acontece-nos o mesmo, não é? Quantas vezes olhamos para os problemas e estamos tão focados nos problemas, em vez de irmos ter com o Senhor e de nos abandonarmos e de depositarmos nele todas as nossas preocupações. Eu, pelo menos, revejo-me muito neste episódio e faz-me pensar e faz-me rezar muito. Sim, podemos olhar para os discípulos e pensar, bem, que tontinhos que eles eram. Não sabiam que tinham ali dentro do barco o Deus do universo que ia protegê-los. Para que estarem preocupados? Mas, se nós pensarmos bem, é como estás a dizer, Mafalda, isto é a história da nossa vida. Amanhã temos uma tempestade e estamos aflitos com as ondas, em vez de, como diz aqui, e muito bem, estarmos a olhar e a depositar em Jesus a nossa confiança. Portanto, mais uma vez falamos desta palavrinha de 2 letras que se chama fé, não é? E porque ele tem o poder de serenar as nossas tempestades. Nós só temos que nos abandonar, não é? Portanto, Mafalda, por aqui já estamos a perceber a razão da escolha do título deste episódio, não é? Sim, é isso. É a semente que vence tempestades. A semente, referimos-nos à fé, não é? À confiança, à certeza de que a presença de Jesus na nossa vida, no nosso barco, vence as tempestades que nos surjam, não é? Mas essas tempestades não se tratam apenas de fenómenos naturais, não é? Também as há de fenómenos espirituais, certo? Exatamente. Essas tempestades espirituais vamos vê-lo já a seguir ao nosso intervalo, se tu concordares, porque acho que podemos fazer aqui uma pequena pausa para já. Sim, claro. E deixamos os nossos ouvintes na expectativa de ver qual eram essas tempestades espirituais. Pode ser? Muito bem. Até já, então. Até já. Formação, catequese, igreja... Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Estamos de volta. Como dizíamos antes do intervalo, Jesus demonstrou que veio para anunciar o reino primeiro em palavras e depois em obras. E essas obras incluíam poder sobre os fenómenos naturais, como as tempestades, mas também poder sobre os fenómenos espirituais. E é um desses episódios que vamos contar agora. Então Jesus dirigiu-se para a outra margem do Mar da Galileia, para a região dos Gerazenos. E o que é que aconteceu nesse local, Mafalda? Veio ao encontro de Jesus, saído lá dos sepulcros, um homem com espírito impuro, um endemoniado. Ninguém conseguia contê-lo nas suas loucuras, estivera preso muitas vezes, mas ventava os grilhões e despedaçava as correntes. Ninguém era capaz de o dominar. E, portanto, ele andava sempre noite e dia nos sepulcros e nos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Exatamente. E ao ver Jesus de longe, correu para junto dele e prostrou-se diante de Jesus. E gritando, disse assim: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, não me atormentes. E perante isto, qual foi a resposta de Jesus? Então, o mestre, quase como se já estivesse à espera daquele encontro, ordenou aos demónios que o deixassem em paz. Espírito impuro, sai do homem. E interrogou: qual é o teu nome? O homem respondeu-lhe: o meu nome é Legião,
porque somos muitos. Então estava ali, junto ao monte, uma grande vara de porcos a pastar e suplicaram-lhe dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus fez com que isso acontecesse e ao saírem os espíritos impuros, entraram nos porcos e a vara, portanto aquele conjunto de porcos, que tinha sido entretanto possuído por esses espíritos impuros, lançaram-se pelo precipício até ao mar. E perante isto, imaginemos que aqueles que estavam ali a assistir àquele fenómeno foram anunciar o sucedido por toda a parte. E todas as pessoas das regiões vizinhas foram ver o que aconteceu. E foram ter com Jesus, viram aquele que era endemoniado, sentado, já vestido e de perfeito juízo. Aquele mesmo que tivera a legião de demónios. E ficaram cheios de medo. Os que tinham visto explicaram-lhes como é que aquilo acontecer ao endemoniado e o que se passara com os porcos. E a propósito, os guardadores de gado, quando viram que por causa daquele milagre tinham perdido os seus porcos, e disseram-lhe gentilmente: vai-te lá embora para a tua casa. E é incrível, não é? Porque como é que viram salvar um homem, não é? Mas estavam mais preocupados com os porcos que tinham perdido. Sim, basicamente é o que estava a dizer. Eles estavam a olhar para o seu umbigo e a serem egoístas, porque aquele Jesus estava-lhes a mexer diretamente com as coisas que a eles lhes importava, que eram as coisas do mundo, lá está, as coisas mundanas, os seus bens, as suas posses, o seu gado. Estavam-lhe a ir ao bolso, não é? Exatamente, e portanto era se calhar como aqueles que queriam ver e não viam, não é? Exatamente, já viste, foram testemunhas de um episódio e na realidade eles viram, mas não perceberam nada. Mas não quiseram ver. Exatamente. E aquele que tinha sido curado, esse devia ter percebido tudo, não é? E Jesus disse-lhe: vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes quanto o Senhor te fez e a misericórdia que teve para contigo. E desde aí, este pobre homem, salvo, partiu e começou a proclamar na Decápole, anunciar o quanto Jesus lhe fizera. E cada vez que isto se sabia, todos ficavam muito admirados. Imagino. Vamos continuar com mais 2 milagres que aconteceram na sequência do anterior. E, portanto, no primeiro, Jesus caminhava para Cafarnaum e Jairo, que era o chefe da sinagoga, estava em desespero absoluto porque tinha a filha muito doente. Certo. Entretanto, lá conseguiu com alguma dificuldade aproximar-se de Jesus e, ao vê-lo, prostrou-se a seus pés e suplicou-lhe, pedindo-lhe que o ajudasse, não é? E dizia-lhe: a minha filha está a morrer, venha impor-lhe as mãos para que seja salva e viva. E levou-o até perto da menina, pronto, a tentar furar a multidão, não é? À medida que lhe permitiam, mas pelo caminho aconteceu mais qualquer coisa. Sim, este episódio, no fundo, é um duplo episódio, porque, como tu dizias, no caminho aparece uma outra personagem que fez Jesus parar durante alguns instantes. Portanto, era uma mulher que tinha uma hemorragia de sangue há 12 anos, motivo pelo qual já tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos, tinha gastado tudo o que tinha sem qualquer proveito para a sua saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Então, ao ouvir falar de Jesus, veio através da multidão e tocou na sua veste. Isto porque pensava para si própria: se tocar nas suas vestes, ficarei salva. E naquele preciso momento em que tocou as vestes de Jesus, estancou a hemorragia e percebeu no seu corpo que estava curada deste tormento. Sim, isto é extraordinário, porque Jesus, ao ter-se apercebido de que isto tinha acontecido, voltou para a multidão e perguntou-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E ficou toda a gente muito admirada, não é? Porque ele estava no meio de uma multidão, não é? Devia estar a ser tocado por todos os lados. Mas ele sentiu ali qualquer coisa especial e, portanto, perguntou quem me tocou. E até é estranho, não é? Estar ali entalados no meio da multidão e perguntar quem é que lhe tocou. Bem mais quem é que não lhe teria tocado. Exatamente. Portanto, é bastante estranho e Jesus olhava em redor para ver aquela que o tinha tocado. A mulher, percebendo isto, ficou cheia de medo e a tremer, sabendo aquilo que lhe tinha acontecido. E veio e caiu diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Ao que Jesus responde: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu tormento. O Papa sobre isto diz-nos que mais do que a sua saúde eram os seus afetos.
tinha fluxo de sangue segundo a descrição das Escrituras, uma hemorragia, e por isso, segundo a mentalidade daquela época, era considerada impura. Era uma mulher marginalizada, não podia ter relações estáveis, não podia ter um marido, não podia ter uma família e não podia ter relacionamentos sociais normais, porque era impura. Vivia sozinha, com o coração ferido, e a maior doença da vida é a falta de amor, é não conseguir amar. Aquela pobre mulher estava doente, sim, tinha um fluxo de sangue, mas por conseguinte sofria de carência de amor, pois não podia estar socialmente com os outros. Sim, no fundo, mais que uma doença do corpo, é aqui uma doença de espírito, não é? Ela procura aqui o contacto, o toque em Jesus, porque acredita profundamente que Ele pode salvar. Também não é inocente este número que o evangelista diz que sofria há 12 anos. Mais uma vez, aqui o 12 simboliza a totalidade, muitas vezes, a plenitude para aquele povo judaico, e que significa que podia ser uma vida inteira de sofrimento, não é? Uma vida inteira. E uma vida inteira em que ela estava, como dizias e bem, impura, afastada, que não podia ter uma vida normal. E estes milagres, mais do que serem relatos noticiosos, são mensagens muito profundas que os evangelistas nos querem fazer ver, de que estas doenças, quer da alma, quer do corpo, mostram muitas vezes a nossa condição humana, não é? Que ela propositadamente não tem nome no Evangelho, portanto é uma mulher sem nome na qual todos nós, discípulos, nos podemos rever. E muitas vezes, tal como esta mulher, nós procuramos todos os remédios possíveis para os nossos males e nossas doenças, e às vezes até de maneira errada. Nós, quando digo nós genericamente, procuramos soluções de curandeiros, cartas, astrologia, promessas de sucesso, etc. Não é? Portanto, gastamos o dinheiro e as possibilidades em tudo que se nos apresenta, mas depois o que conta mesmo para ela é o toque em Jesus, não é? Portanto, para entrarmos na salvação, precisamos de entrar em contacto com Ele, entrar na intimidade de Jesus. E Ele ali vai além destes preconceitos, não se detém nas aparências, chega ao coração e cura aquela que era rejeitada, aquela que era impura, e chama-lhe filha. E este é o estilo de Jesus, a proximidade, a compaixão, a ternura, não é? Restitui-lhe ali todo o seu ser. Essa é também a importância da oração, conseguirmos essa proximidade com Jesus, que nos trata com tanto carinho, não é? Como filhas e filhos do seu Pai. Esta relação íntima com Ele é conseguida com um contacto diário, não é? Na partilha das nossas preocupações, dos nossos medos, anseios. Quer dizer, no fundo, à semelhança das relações humanas que estabelecemos entre nós, portanto, e o Papa insiste muito nesta ideia de que devemos procurar um contacto direto e diário com os Evangelhos. Porque se não temos um contacto cotidiano com a pessoa amada, dificilmente poderemos amá-la. E eu já por 2 vezes, em 2 situações diferentes, ouvi: é possível amar alguém que não se conhece? Quer dizer, por muita simpatia que eu possa ter por alguém com quem me cruzo ali na rua, é-me muito difícil amá-la. Sim. No entanto, à minha família, que eu conheço bem, aos meus filhos, é-me muito fácil amá-los. Portanto, um amor sem medida. Mas isso, efetivamente, porque os conheço bem. E a realidade é que a história de Jesus, quanto mais se conhece, mais nos permite amá-lo. Sim. No outro dia ouvi o Padre Jorge dizer uma coisa muito engraçada, que era, ainda para aqueles que não acreditam em Jesus, sim, que não têm fé, ok, mas tu conheces a história de Jesus? Ok, mas se a conheces, gostavas que ela fosse verdade? Nós não temos dúvidas, não é? Mas aqueles que não acreditam, sim, ok, não acreditam que seja verdade, mas gostariam que ela fosse verdade? E só este manifestar que gostavam já é a semente da fé. Exato. É um ato de fé, digamos assim, pequenino, não é? Exatamente. E é o primeiro passo, que é quando se conhece a história, quando se toma contacto, quando nos aproximamos, quando o conhecemos, aos bocadinhos, vamos aprender a amá-lo. Sim, voltando àquele primeiro episódio que nós gravamos lá, o início deste podcast, é esta ânsia de infinito que todos nós temos, quem me dera, nós queremos tanto que isto seja verdade, queremos tanto esta magnificência de Deus que é todo poderoso, que é tão bom, mas depois só quando há aqui estes cruzamentos, estes toques com Jesus,
como esta filha tocou nele, percebemos este detalhe delicioso que é: quem me tocou? Jesus está a ser esmagado, mas ele faz questão de percorrer todas as pessoas que estão à sua volta com o olhar. E ele quer entrar em contacto com este rosto. Portanto, ele, no fundo, Jesus vai em busca desta pessoa, deste coração, e a mensagem é esta: para Jesus, nós não somos um magote de gente, não somos uma multidão que tanto faz, né? Nós somos um. Ele olha para cada pessoa individualmente e não se detém no nosso sangue impuro, não é? Nos nossos erros do passado. Ele ultrapassa tudo isso, ultrapassa a nossa história, conhece-nos bem e depois derrama esta misericórdia com amor. Não é? Como estás a dizer. Claro. E no fundo deixamos de achar que isto é só uma história bonita para perceber que é a verdade de Jesus a vir ao nosso encontro, não é? E não deixa também de ser curioso que Jesus já ia em missão, não é? Portanto, ele ia a caminho da casa de Jairo. E não foi por causa disso que deixou de parar. Exatamente. Não é? Para atender aquela mulher e conhecê-la e saber quem era, porque na realidade ele podia, por e simplesmente, ela já lhe tinha tocado, estava curada, ele seguia a viagem e estava tudo bem, não é? Exatamente. Mas não, ele quis parar e quis olhar para ela, quis saber quem ela era. Sim, ou seja, cada pessoa conta individualmente para Jesus, não é? E como dizias e bem, portanto, ele ia a caminho da casa de Jairo e desse momento, da casa para onde se dirigiam, já tinha saído uma triste notícia. A pequenina filha de Jairo tinha morrido e vieram uns mensageiros a dizer a Jairo: olha, a tua filha já morreu, porque incomodas ainda o mestre? E aqui vamos mais uma vez ver este detalhe delicioso. Jesus olhou para ele com ternura e disse-lhe: não tenhas medo, acredita apenas. E neste momento ele dirige-se para a casa de Jairo e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser o Pedro, Tiago e o seu irmão João. Todos os outros ficaram ali a conter a multidão. E quando lá chegaram, podemos imaginar como estavam os ânimos na casa, não é, Mafalda? Sim, é verdade. Ao chegarem à casa do chefe da sinagoga, havia um grande alvoroço, com gente a chorar e a gritar, numa grande amargura e dor. Não é? Tinha morrido uma criança. Jesus dirigiu-se a todos os presentes com palavras surpreendentes para porem fim àquela cena de luto. Porque estáis alvoroçados e chorais? A criança não morreu, está antes a dormir. Mas Jesus, depois de afastar todos, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os que estavam com ele, e entrou no local onde se encontrava a criança. Agarrou-a na mão e disse-lhe: Talita cum, e que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina levantou-se e começou a andar. Tinha 12 anos, não é? Portanto, é natural que não conseguisse estar muito tempo parada, e eles ficaram espantados. E Jesus pediu-lhes com bastante insistência para que guardassem esta informação para eles. Sim. E no fim ainda lhes pediu que lhe dessem de comer. Pois. Temos aqui um pensamento muito interessante do Papa sobre este evento que diz assim: muitos de nós, quando rezamos, não acreditamos que o Senhor possa mesmo fazer um milagre. Lembro-me da história que constatei de um pai a quem os médicos disseram que a sua filha de 9 anos não superaria aquela noite. Estava no hospital. Ele de autocarro percorreu 70 km até ao santuário de Nossa Senhora. Estava fechado e ele, agarrado ao portão, passou a noite inteira a rezar. Salva-a, Senhor, dá-lhe a vida. Rezou a Nossa Senhora toda a noite, gritando a Deus, gritando do coração. Depois de manhã, quando regressou ao hospital, encontrou a sua esposa a chorar e pensou: bem, ela morreu. E a esposa, olhando para ele, disse-lhe: ninguém consegue entender. Os médicos dizem que é uma coisa estranha, parece que se curou. O grito daquele homem que pedia tudo foi ouvido pelo Senhor que lhe deu tudo. Portanto, aqui o Papa está a recordar uma das histórias verídicas que terá contribuído para a canonização recente de Carla Acutis. E podemos imaginar que aquela mulher da hemorragia teve a mesma fé, e o Jairo, quando Jesus olha para ele e diz: olha, crê somente, não tenhas medo. Imaginemos que precisou dessa fé toda, não é? Sim, recordemos que para acontecer um milagre precisamos nos sentir profundamente necessitados e ter uma grande, grande fé. Deus compadece-se com o nosso sofrimento quando lhe pedimos com devoção, e não podemos desprezar o poder da oração. Sim, é mesmo isso. Vamos, Mafalda, se me permites, seguir agora para
uma outra história de uma outra cura que é muito interessante e já vamos ver que não é só uma cura. Trata-se de 2 cegos. Portanto, eram 2 pessoas invisuais e Jesus e os discípulos dirigiam-se para a casa de Pedro e de André, seu irmão, e seguiam-no 2 cegos que gritavam e diziam: tem misericórdia de nós, filho de David. Ao chegar a casa, os cegos foram ter com ele e disse-lhe Jesus: acreditais que posso fazê-lo? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou-lhes então nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos abriram-se-lhes. Jesus, porém, ordenou-lhes severamente, dizendo: vede bem que ninguém o saiba. Mais uma vez, ao sair, espalharam a fama de Jesus por toda aquela terra. Exato, fizeram tudo ao contrário. É aquela alegria que não se pode conter, não é? Exatamente. Entretanto, também sobre este milagre, diz o Papa: os cegos são 2, vão juntos pela estrada, juntos partilham a pena da sua condição, juntos desejam uma luz que possa acender um clarão no coração das suas noites. Os 2 fazem tudo juntos. Ambos seguem Jesus, ambos clamam por ele e pedem a cura, não cada um para si mesmo, mas juntos. É significativo ouvi-los dizer a Cristo: tem misericórdia de nós. Usam de nós, não dizem de mim. Não pensa cada qual na própria cegueira, mas pedem ajuda juntos. Eis o sinal eloquente da vida cristã. Eis o traço distintivo do espírito eclesial. Pensar, falar, agir como um nós, saindo do individualismo e da pretensão da autossuficiência que fazem adoecer o coração. Essa imagem que o Papa Francisco traz aqui é muito bonita, não é? Pensar no conjunto e não no próprio umbigo. Sim, muito bonita mesmo. Como dizias, o mestre diz-lhes para não saírem e espalhar aquele milagre, mas eles saíram para falar para toda a gente, porque aquela alegria não se pode conter. Naturalmente que Jesus, ao dizer isto, pretendia passar o máximo despercebido possível, porque ainda tinha muito caminho para percorrer, tinha muita boa nova para anunciar, e então os fariseus cada vez mais estavam intrigados e eram um alvo a bater. Mas, Mafalda, o propósito dos evangelistas para narrar milagres, digamos assim, que não é angariar clientes. Mesmo naquele tempo, Jesus, quando faz os milagres, não está a fazer espetáculo para ter seguidores. Portanto, quer quando ocorrem os milagres, quer a própria narração dos evangelistas, são autênticas catequeses sobre um encontro que se dá com Jesus. E, portanto, é sobre essa perspectiva que devemos olhar para estes textos. E se repararmos, estas histórias de cegueira, no Evangelho, o que é que significam, Mafalda? Bem, nós não estamos aqui só a falar da cegueira física, não é? Portanto, esta cegueira também será a cegueira espiritual, da nossa resistência ou da nossa incompreensão perante o projeto de Deus. Imagino que esta cegueira representa a falta de fé, não é? Certo. Se pensarmos no texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, dar vista aos cegos era um dos sinais da salvação trazida pelo Messias. Exatamente. Portanto, a cegueira não é só física, é sobretudo espiritual. E agora, neste comentário que líamos, é muito interessante ver que os cegos são quantos? 2. Então, se nos lembrarmos também, no início do Evangelho de Mateus, Jesus também chamou primeiro 2 irmãos. Exatamente. André e Simão. E depois chamou mais 2, não é? Exatamente. Tiago e João. Pronto, isto vai se repetindo ciclicamente ao longo do Evangelho. Nós ainda não falamos aqui nos episódios, mas havemos de falar mais à frente da história do filho pródigo. Quantos filhos tinha o pai? 2 também. 2 também. E também uma outra parábola que era para trabalharem na vinha, o pai pede mais 2 filhos. Exatamente. Logo na fim da vida de Jesus também, quantos ladrões haveria junto à cruz? 2. Ou seja, nós podemos analisar estes 2, que repetidamente vai aparecendo aqui, como os discípulos de Jesus. Aqueles que vão recebendo o convite para seguir Jesus e que se estão a pôr a caminho com ele. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Estás-me a querer dizer que estes 2 cegos começaram a seguir Jesus e curaram a sua cegueira espiritual? É exatamente onde nós vamos chegar. Portanto, repara que o evangelista está-nos aqui a contar uma história que os 2 cegos somos nós, discípulos.
E já vamos ver como, portanto, eles seguiram Jesus até casa, foram para dentro da casa e aproximaram-se de Jesus e foram conversando com ele. Portanto, seguimento, caminho, casa, são tudo indicações da condição de discípulos. Então a história dos cegos pode ser analisada neste prisma como uma representação de nós discípulos. Não apenas dos 12 que seguiram Jesus inicialmente, mas daquelas centenas de homens e mulheres que seguiam Jesus naqueles tempos e ainda hoje. Portanto, há aqui 3 ideias que podemos tirar daqui, não é? Sim, a primeira é que a fé põe-nos no caminho de Jesus e vai-se firmando a cada passo que damos. Sim, portanto, ou seja, os 2 eram cegos, estão a clamar por compaixão e é durante o caminho que a fé se vai consolidando, que se vai tornando mais clara. Portanto, a fé vai crescendo no caminho que eu vou fazendo com Jesus. Não é uma coisa de clique, não é imediato. Exatamente. A segunda lição é a fé leva-nos para a comunidade. Exatamente. Os cegos entraram na casa de Jesus. É a casa onde ele estava a habitar, que era a casa de Pedro e de André. Portanto, é casa de família. Os cegos, que no fundo são os discípulos, são acolhidos na família de Jesus, na sua comunidade. É a comunidade que nos proporciona esta aproximação com Jesus. E a terceira lição é que a fé é aprofundada num diálogo esclarecedor. Portanto, se repararmos bem, Jesus fala com os 2. Pergunta se acreditam nele. E eles confirmam. E então Jesus toca-lhes nos olhos. Seja feito conforme a vossa fé. E os olhos abrem-se. E portanto é na comunidade, é ao receber o toque de Jesus, é ao receber os sacramentos, que os nossos olhos se abrem. E ao abrirem-se os nossos olhos, nós vamos fazer como estes cegos foram fazer. O que é que eles foram fazer, Mafalda? Saíram de casa e foram... espalhar a boa nova. Exatamente. E dizer aquilo que lhes tinha acontecido, não é? Exatamente. E o que é que nós discípulos temos que fazer se não isso? Se não ser espalhadores da mensagem? Exatamente. Mas agora que falámos aqui da terceira lição, não pude deixar de me recordar também do nosso primeiro episódio, não é? Que é a fé aprofundada num diálogo esclarecedor. E a verdade é que é isto que efetivamente a minha experiência me diz. Quanto mais vou sabendo sobre o tema, quanto mais tenho capacidade de cruzar e de interpretar informações, de tirar estas pequenas lições de textos do Papa, de textos do próprio Evangelho, de coisas que vou ouvindo, de podcasts, a sensação que tenho é que a minha fé é cada vez mais profunda e cada vez mais sólida, porque tem bases cada vez mais bem construídas, não é? Sim. E de facto sinto efetivamente a existência deste diálogo. Sim. E sinto que ao mesmo tempo este diálogo é também fundamental para que depois eu seja capaz de passar esta mensagem, de espalhar esta boa nova, de semear esta semente. Sim. Noutras pessoas e naquelas sobretudo que se vão cruzando comigo ou nas nossas formações presenciais. Sim, nós muitas vezes dizemos semente, ir a caminho, seguir Jesus, isto parecem tudo chavões, mas não são, isto é tocar a nossa vida, não é? E quando perguntaram a Jesus, os primeiros seguidores, que eram discípulos do Batista, perguntaram a Jesus, mestre, onde moras? Ele só tem 2 palavrinhas, vinde ver. Portanto, este caminho só se consegue experimentar indo, e durante o caminho vamos vendo e vamos descobrindo. E é isso que no fundo estás aqui a transmitir-nos, é que tu, como eu, vamos vendo cada vez melhor, mais claramente. Isso mesmo. Muito bem, vamos fechar aqui esta ideia. Estamos aqui a ver imensos necessitados que Jesus vai curando, mas também, a certa altura, quando ele via este conjunto de pessoas, acabava por compadecer-se por elas, não é, Mafalda? Sim, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor, imagino que até algo desorientadas. E dizia, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes então
autoridade para que atuassem sobre os espíritos impuros e para que expulsassem e curassem todas as doenças e todas as enfermidades. E enviou-os, pedindo-lhes para não irem ter com os pagãos e os samaritanos e convidando-os, em vez disso, a dirigirem-se a ovelhas perdidas na casa de Israel. E como é que ele fez este envio, Zé Pedro? Pronto, então ele deu instruções muito precisas. Diz assim: ao ir, proclamai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Curai os que estão doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes como o dom, dai como o dom. Não procureis ouro, prata ou cobre para guardar nos vossos cintos, nem na bolsa para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Em seguida disse-lhes palavras que prenunciavam para os seus discípulos missionários um tratamento que não era nada simpático e que também lhe caberia a ele mais tarde. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sim, e acrescentou ainda: tende cuidado com os homens, porque hão de entregar-vos aos sinédrios e nas suas sinagogas hão de chicotear-vos. À presença de governadores e reis sereis levados por causa de mim, para lhes dar testemunho a eles e aos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que dizer, ser-vos-á dado, naquela hora, o que dizer. Pois não sereis vós a falar, mas o Espírito de vosso Pai a falar em vós. Explicou-lhes também que seriam odiados por causa do seu nome e exortou-os a não serem temerosos. O que eu vos digo agora, às escuras, dizei vós às claras. E o que ouvis com os ouvidos, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tende antes medo de quem pode destruir a alma e o corpo na giena. Não se vendem 2 pardais por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Ora, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, por isso não tenhais medo. Vós valeis mais que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E disse ainda Jesus: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim de facto separar um homem do seu pai, uma filha da sua mãe, uma nora da sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua casa. Quem gosta do pai ou da mãe, mais do que de mim, não é digno de mim. E quem gosta do filho ou da filha, mais do que de mim, não é digno de mim. O mestre continuou: aquele que não toma a sua cruz e segue atrás de mim, não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, há de perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, há de encontrá-la. Duro isto, não é, Zé Pedro? Sim, é bastante. Portanto, neste episódio, primeiro Jesus explica-nos o que é o reino de Deus, o que é ter fé na sua presença, mostra-nos o seu poder ao fazer obras majestosas, a acalmar tempestades, a fazer curas espantosas. E depois que os cegos, que somos todos nós, passamos a ver e a acreditar, ele não espera nada mais nada menos de que nós vamos pelo caminho da vida a anunciar. Mas depois alerta-nos: atenção, olha que isto agora aqui é duro. E ele já nos tinha dito isso no último episódio do podcast, que é: a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. E agora volta a dizer isso. Até diz mais, que pode acontecer que haja famílias que se separem por causa de um seguir a Jesus e outro não é? E quem não toma a sua cruz não é digno de a seguir. O Papa Francisco ajuda-nos a meditar um bocadinho sobre esta dureza da vida cristã e diz assim: não podemos pensar na vida cristã fora desta estrada. Há sempre este caminho que ele fez primeiro, o caminho da humildade, o caminho da humilhação, de aniquilar-se a si mesmo e depois ressurgir. Mas esta é a estrada. O estilo cristão sem a cruz não é cristianismo. Se a cruz é uma cruz sem Jesus, não é cristã. O estilo cristão toma a cruz com Jesus e vai em frente, não sem a cruz, não sem Jesus. O caminho que Jesus fez de aniquilação, aquele caminho foi feito para dar vida.
E o estilo cristão é mesmo este estilo de humildade e de mansidão. Em conclusão, Jesus remata: quem vos acolhe, a mim acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta, e quem acolhe um justo por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. Aquele que der a beber a um destes pequenos, nem que seja um copo de água fresca, por ser discípulo, em verdade vos digo, jamais perderá a sua recompensa. Portanto, Jesus envia estes 72 discípulos, é a primeira vez que ele envia estes discípulos, e envia-os 2 a 2 para começar a fazer curas espantosas, para impor as mãos. No fundo, vemos aqui que é uma aprendizagem daquilo que eles serão chamados a fazer depois da ressurreição com o poder do Espírito Santo. E este aqui é o espírito missionário que todos os discípulos de Jesus estão chamados. E este espírito missionário tem 2 pontos que nós devemos ter bem presente. É que o centro desta missão é a pessoa de Jesus, não é? E se olharmos para a narração do trecho evangélico que diz: chamou, enviou-os, dava-lhes poder, ordenou, dizia-lhes. Portanto, há aqui um centro, e o centro é Jesus. Quando os missionários acham que as coisas espantosas que fazem, que os milagres que fazem, é tudo por seu mérito, estão muito enganados. O centro é sempre Jesus. E depois há aqui outra característica do estilo missionário, que é a sua face, a sua maneira de estar. E isto consiste na pobreza de meios, na sobriedade, na humildade. Ou seja, no fundo é vestir a pele de cristão ao estilo das bem-aventuranças que vimos no episódio passado. É estar, como Jesus diz, a caminho com nada mais a não ser que um cajado, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro no cinto. E mais uma vez, esta é a mesma confiança, Mafalda, daquela que os discípulos têm de ter no meio da tempestade, mas aqui é a confiança, ele há de prover aquilo que nós precisamos, que nós temos necessidade. Exatamente. Portanto, a característica dos discípulos é centrar-se em Jesus e estar completamente abandonado, em que ele proverá tudo o que será necessário. Mafalda, este episódio já vai longo, este tema, como todos até hoje, são profundos. Foi um gosto ter-te por aqui e mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, Zé Pedro. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui a conversar contigo. Como disse no início do episódio, cada vez que tenho que preparar um guião para uma sessão de formação, aprendo sempre mais qualquer coisa. Num podcast também é exatamente a mesma coisa e, portanto, é um gosto aprender contigo. E como dizíamos ali há pouco, o bonito deste caminho é que é sempre feito a 2, e o 2 aqui significa em comunidade, não é? Exatamente. Nada disto faz sentido isoladamente, como dizia ali o Papa, não é o individual que conta, é o nós. E o nós aqui é a comunidade, é a igreja dos seguidores de Jesus. Muito bem. Aparece mais vezes? Seguramente. Muito bem. A quem nos ouve, agradecemos também a vossa companhia deste lado e terem ficado até ao fim do episódio. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso vivido entre nós. Hoje demos o 4º de 12 passos no módulo 2. Na próxima semana estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre em segurança um pequeno passo de cada vez. Até lá, fiquem connosco. Ficamos juntos. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.